dominical. Sabemos que, devido à pandemia, acabamos fazendo aula aí a maior parte do ano online, à distância, mas o Senhor nos abençoou dessa forma. Eu agradeço pela escola dominical da Igreja de Campinas, por tudo que foi ensinado ao longo desse ano, e já te pedimos, Pai Santo, para que nesse mês de dezembro, janeiro, possamos ter essas aulas conjuntas e em 2021, retomando as classes, possamos estar de novo com vigor para aprender da Tua Palavra, que o Senhor esteja nos instruindo. E que te pedimos que essa pandemia possa diminuir, acabar logo, para que possamos estar nos encontrando mais vezes na igreja, mais vezes em família, mais vezes, Pai Santo, nos encontros que o Senhor quer que nós nos relacionemos. Essa é a oração que nós te fazemos no nome de Jesus Cristo, e te pedimos, Pai Santo, que tu nos abençoe a aula de hoje, onde nós estudaremos sobre a regeneração, nascer de novo. Nos abençoe no nome dele, Jesus. Amém. Tem uns motoqueiros aqui no bairro, aqui, que de vez em quando, todo dia, né, Simone? De vez em quando, todo dia, ele resolve dar um passeio aqui. Vocês escutam aí, né? Dá para escutar, né? Escuta, aqui também tem. Aí tem também, então tá bom. Bom, a gente vai estudar hoje a lição desse tema que nós estamos vendo, né, o caminho da salvação. Vai ficar algumas aí que a gente não vai conseguir ver, porque hoje é o último dia, mas a gente vai ver hoje o tema regeneração. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina, né, sobre o nascer de novo. O texto base da lição está lá em João, Evangelho de João, capítulo 3. Então, vamos abrir lá para nós lermos. João, capítulo 3. Eu vou ler esse texto aí, é dos versos 1 ao 15, e a gente já vai assinalando aí alguns pontos principais. Antes de ler, né, o alvo dessa lição, como sempre, o autor nos coloca 3 alvos, é entender biblicamente o que é o ato, né, da regeneração e tomar conhecimento dos meios pelo qual Deus aplica na nossa vida, né, o nascer de novo, a regeneração. Para nós que somos salvos, já experimentamos o nascer de novo, né? Mas é sentir mesmo no nosso coração que nós nascemos de novo em Cristo. E por último, falar desse amor de Cristo por nós, para que outros que estão aí eleitos por Deus possam nascer de novo pela ação do Espírito Santo. Então, esses são os alvos da nossa aula de hoje. Então, diz aqui o texto: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos significa homem do povo, né? A gente aprendeu isso aí. Nico, nome grego, né? Nicodemos, homem do povo. Um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha
a vida eterna. Esse é o texto base aí da nossa lição sobre nascer de novo, regeneração. O teólogo Grudem, ele disse, bem simples para nós, que regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Isso, às vezes, é chamado de novo nascimento, é o que nós vemos aqui na linguagem de João, capítulo 3, né? Nos versos 3 a 8. E, principalmente, no verso 8, né? Jesus Cristo diz, né? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, né? Para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, é um ato secreto de Deus. É Deus, através do Deus Espírito Santo, né? Através dos meios que nós vamos estudar aqui, é que provoca esse ato em nós, né, do novo nascimento, a regeneração. Bom, o primeiro item da lição, ele vai nos responder a seguinte pergunta: que significa nascer de novo? E dando uma resumida no que a gente vai ver, né? Nascer de novo é um ato sobrenatural. Então, se é sobrenatural, não é natural, é alguém que é só divino, Deus é que provoca esse ato. Então, é um ato sobrenatural. Outra coisa, é um ato instantâneo. Então, ele não é um processo, né? Como, por exemplo, é a santificação. O novo nascimento não é um ato instantâneo. Deus vem, provoca o novo nascimento e está regenerada a pessoa, um escolhido seu. A regeneração também, ela provoca em nós a morte nossa para o pecado, ou seja, nós somos crucificados com Cristo para o pecado. Né? Ela provoca em nós, ela traz para nós vida. Tá? Jesus deixa muito claro aqui, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós temos o Espírito revivido, né? Regenerado. E, por último, a gente vai ver que regeneração, ela tem uma natureza espiritual, não é uma natureza carnal. Então, procurando responder essa primeira pergunta, né, o que significa nascer de novo, o autor coloca aqui que a palavra regeneração é uma palavra latina, gerar novamente, nascer de novo. Não acontece de maneira sobrenatural, é uma ação divina. E só Deus mesmo é que pode fazer isso em nós. Então, vendo que que a regeneração é algo sobrenatural, vamos ler aqui um texto. Pedir para a Tatiana ler para nós João 1:13. Depois a Silvana lê João 3 e 6. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. João 1:13, Tatiana. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, João está escrevendo no capítulo 1 aí que nós nascemos da vontade de Deus. Então, a nossa regeneração, nascer de novo, né, é um ato de Deus, é da vontade dele. E 3, 6, 3 e o 6. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus deixa muito claro aí na conversa com Nicodemos, né? Se alguém não nascer de novo, simplesmente não pode ver o reino de Deus. Ponto, não pode ver o reino de Deus. Bom, mas não tem como eu nascer de novo, né? Eu não posso fazer isso. Então, quem faz isso é Deus. Nós nascemos de novo pela vontade de Deus. De novo, a questão do monergismo. É uma obra somente de Deus que provoca em nós. Então, a primeira coisa é que a regeneração é um ato sobrenatural, vem de Deus. O segundo ponto é que ela é instantânea. Então, nós não podemos dizer que o novo nascimento é um processo. Quer dizer, nós não podemos dizer que eu estou nascendo de novo. Não. Eu nasci de novo. É um ato instantâneo. Eu nasci de novo. Eu não estou nascendo de novo. Só que ela não é um fim. A regeneração, ela não é um fim em si mesmo, né? Ela é o início do processo da nossa santificação. A nossa santificação, ela começa com o ato instantâneo da regeneração, se estende por toda a nossa vida terrena, né? E só será completa
quando nós estivermos no céu com Deus. Essa é a santificação. Então, é só para diferenciar bem. Regeneração, novo nascimento, é um ato instantâneo, diferentemente de santificação, que é um processo. Vamos ver, você lê, Aldo, lê para nós, é João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós nos tornamos filhos de Deus pela regeneração que o Espírito Santo provoca em nós, né? Nós que cremos no nome de Jesus. Paulo, lá em 2 Coríntios 5:17, eu ler aqui. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então é isso, a regeneração, ela faz isso. Nós morremos para as coisas antigas e nascemos para as coisas novas, vivemos em novidade de vida. Ainda Paulo escrevendo aos Efésios, e para nós, Tatiana, Efésios, capítulo 2, verso 1, texto clássico nosso aí, verso 1, depois o verso 5 e o 6. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Novamente, né, esse texto clássico de Paulo escrevendo aos Efésios, mostrando que nós estávamos mortos, né, espiritualmente, e é Deus que nos dá a vida. Tiago, escrevendo lá a carta, a sua epístola, capítulo 1, o capítulo 1, verso 18. Você lê para nós, Aldo? Tiago 1, verso 18. Pois segundo o seu querer, ele nos deu a palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deixa eu fechar aqui. Passou. Lê de novo, lê de novo. Tiago 1,18, né? Lê de novo para nós, agora que o motoqueiro passou, vamos lá. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, ele nos gerou para que fôssemos como primícias das suas criaturas, tá? E esse gerar aí, já respondendo um pouco da segunda pergunta, né? Quais são os meios que Deus usa para nos regenerar? Aí nesse versículo já dá uma resposta. Ele nos gerou pela palavra da verdade, tá? Então, um dos meios que Deus utiliza para provocar em nós a regeneração é a sua palavra. Tá? Mas isso eu estou respondendo a pergunta 3, então deixa depois nós responde ela. E ainda a primeira Pedro, capítulo 1, vou ler esse texto aqui, 1 Pedro, capítulo 1, o verso 3, diz assim, ó: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E o verso 23 também, ele diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, de novo, João diz que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. E, de novo, ele diz aqui que um dos meios que Deus nos regenera que Deus usa para nos regenerar é a sua palavra. Bom, o terceiro ponto, a regeneração, ela é morte para o pecado. Eu vou pedir para a Tatiane ler um texto aqui, Tatiane. Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 6. Romanos 6, versos do 1 até o... Vamos ler até o 11, tá? Do 1 até o 11. Que diremos?
Seremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, o terceiro ponto que a regeneração provoca em nós, né? A regeneração que é provocada em nós pelo Espírito Santo faz com que nós morramos para o pecado. Esse verso 11 aí, ele resume essa parte que a Tatiane leu, né? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, quando a gente lê aí do verso 1 até o verso 14, né, a gente parou no 11, nós encontramos 17 vezes a palavra morte. Tá? Então, se nós somos regenerados, nós somos regenerados e morremos para o pecado, somos crucificados juntos com Cristo. Vamos ler mais um texto sobre isso. Lê para nós aí, o Aldo, Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Mais um texto aí que afirma para nós que, uma vez regenerados, nós morremos para o pecado. O quarto ponto, o ato do nascer de novo, da nossa regeneração, Deus comunica vida para a nossa alma, né? Então, a regeneração, ela traz vida para a alma. João capítulo 3, verso 5, o texto que nós lemos, diz assim, ó, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá? E esse texto aqui, ele fala água e Espírito, né? Aqui não tem o sentido de água do batismo, porque a água do batismo, ela vem para purificar, ela vem para lavar. Aqui a água e o Espírito está muito linkado. Várias vezes a palavra de Deus usa o nascer do Espírito junto com a água, mas no sentido de água que traz vida, né? Água que traz vida para nós. João 10, 28, João 10, 28 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, a regeneração traz para nós vida e traz vida em abundância. E o verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, a regeneração ela é a transformação que Deus opera em nós, né? Nós os que cremos, trazendo-nos vida nova, vida espiritual. Ela restaura aquilo que Deus desejava desde o início fosse trazido de volta. O quinto ponto que nós vamos ver agora é que a regeneração ela outorga uma nova natureza para nós, né? Uma natureza agora espiritual. Vamos ler alguns textos aqui, pelo menos 2 textos. Pedir para a Tatiane ler 2 Pedro 1:4 e a Silvana Jeremias 24:7. 2 Pedro 1:4.
pelas quais nos são dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Sim. Pedro aí mostrando para nós, né, que a gente deixando a velha natureza, agora temos uma nova natureza, a natureza espiritual. E Jeremias 24:7. Dar-lhes-ei coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Tá. Então porque Deus se voltarão para mim de todo o seu coração. Deus nos dá, então, um novo coração. Ezequiel fala até, lá em Ezequiel 36, 26, ele diz que Deus tira o coração de pedra e dá para nós um coração de carne. Mas mostrando para nós aí que a regeneração, ela traz para nós essa nova natureza, a nova natureza espiritual. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora estamos vivos nessa nova natureza espiritual. Portanto, assim, a gente responde a primeira pergunta, né? O que significa nascer de novo? Então, significa que é um ato sobrenatural provocado por Deus na nossa vida, é instantânea, não é um processo. A regeneração faz com que nós morramos para o pecado, traz-nos vida para a nossa alma e nos dá uma nova natureza, uma natureza espiritual. Bom, o segundo item da lição, por que é necessário o novo nascimento? Né? Por que é necessário? Jesus deixou bem claro aí na conversa que ele teve com Nicodemos, que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, ponto. Então, ela é a primeira coisa que nós podemos entender da necessidade da regeneração, é que sem ela, nós nunca veremos a Deus, nós nunca entraremos no céu com Deus, né? Então, sem a regeneração, é impossível entender as verdades de Deus. Pedi para o Aldo ler, Aldo, 1 Coríntios 2,14. Então, se eu não nascer de novo, eu não posso entender as verdades de Deus. Só entende a verdade de Deus quem nasceu de novo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aí é que a gente compreende, né? Por que muitas vezes a gente evangeliza uma pessoa, a gente leva o evangelho, e na conversa que a gente tem com a pessoa, parece tão simples, está tão nítido, está tão límpida a mensagem, né? E a pessoa não entende nada. Aí, Deus não abre os olhos dessa pessoa, e naquele não era o momento dela entender. Mas quando ela entender, é porque ela está nascendo de novo. Deus fazendo-a nascer de novo, ela entende as verdades do evangelho. E Paulo deixa bem claro para nós, né, nesse texto que o Aldo leu de 1 Coríntios 2,14. Então, o segundo ponto que é necessária o novo nascimento é porque sem ele é impossível compreendermos a salvação. Quando João fala, cita dessa conversa de Jesus com Nicodemos, né, o verso 3 diz assim, né, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para compreender a nossa salvação em Jesus Cristo, nós precisamos, então, nascer de novo. Então, assim, a gente responde essa segunda pergunta da lição, né? Por que é necessário o novo nascimento? Sem ele, nós não vamos ver o reino de Deus. Sem ele, nós não vamos entender as verdades do Evangelho. Sem ele, nós vamos continuar na loucura desse mundo que Paulo diz aí em 1 Coríntios 2,14. Aí o terceiro ponto, a terceira pergunta da lição nossa, quais são os meios da regeneração, né? E que Deus utiliza para nos levar ao novo nascimento. Nós vimos que o novo nascimento é um ato sobrenatural de Deus, mas o que o Espírito Santo, então, utiliza para fazer esse ato sobrenatural em nós, né, da nossa regeneração? Vamos ler um texto aqui. Tatiana, lê para nós, a gente já leu de novo, mas vamos ler. 1 Pedro 1,3. Já leu, vamos ler. 1 Pedro 1,3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Então, Pedro deixa bem claro para nós que em Cristo ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. E aí ele continua, né, para uma herança incorruptível. Mas aí lá no verso 23, é que nós vemos aí que o meio que ele usou, e no outro texto, né, de Tiago 1,18, que o meio é a palavra de Deus. Lê também o 23 de novo para nós, Tatiana. 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. Então Deus usa para nós, para nos regenerar, a palavra de Deus. Então, é gostoso quando a gente evangeliza uma pessoa, né, e essa pessoa venha receber Cristo como Salvador. Então uma pessoa foi eleita por Deus, né, e como que a mensagem toca o coração da pessoa e ela ali entende o Evangelho. E esse nascer de novo, então, que Deus está provocando na vida daquela pessoa, está vindo ali através da pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, não é alcançada as pessoas que estão sem Cristo, e essas pessoas, então, não nascem de novo, não são regeneradas. Então, esse é um dos meios que Deus usa, que o Espírito Santo usa para nos fazer nascer de novo. Nós que já nascemos na igreja, né? Perguntar para a Tatiane, para o Aldo, para a Silvana, quando foi que vocês nasceram de novo? Vocês se lembram? Não. Lembra, Tatiane? Você lembra, Tatiane? Não. Silvana, lembra? Não. Nós que nascemos na igreja, né? Não é fácil a gente compreender quando foi que Deus fez-nos nascer de novo, né? Mas é gostoso isso, porque a gente nasce na igreja, estamos lá com a Bíblia sendo colocada, inculcada na nossa cabeça desde criancinha, né? E Deus vai colocando, mas pode ter certeza que houve um momento na vida de vocês em que Deus chamou, você é meu, tá? Você é meu. Então, muitas vezes eu lembro quando em 80 foi um tempinho, 88, eu fui desafiado a escrever o meu testemunho de conversão. Falei, agora, como é que eu vou achar agora? Porque dentro da evangelização, do evangelismo explosivo, né, uma das coisas que a gente usa é contar o próprio testemunho nosso, de como nós fomos alcançados, né? Agora vai falar isso para um crente que nasceu na igreja, mas eu lembrei de um fato, na minha adolescência, eu tinha 12 anos, e estava lá na escola dominical, e não lembro mais qual que era a lição, tá? Mas o que eu lembro naquele domingo? Era um domingo, eu lembro que a gente foi na escola dominical, tá? E lá na escola dominical, a professora nossa, vocês até conhecem a Darcy Machado, vocês conhecem. Ela fez uma pergunta para nós, os adolescentes, né? Olha, se vocês, mais ou menos assim, ó, se vocês morressem hoje, vocês vão para o céu? Foi mais ou menos nesse contexto. Eu comecei a pensar naquilo, e agora? Quer dizer que aquele domingo foi um domingo de questionamento, questionando. Mas eu lembro que à noite, quando a gente voltou para o culto à noite, e voltando já para dormir, depois do culto à noite, aquela oração eu fiz, ó Deus, ó, eu quero Jesus como meu Salvador. Agora está entendido que ele é o único que me salva. Então, há alguns momentos que ocorrem na nossa vida e que fica marcante, né? Mas não é fácil a gente lembrar, nós que nascemos na igreja. É muito mais fácil alguém que está fora da igreja lembrar do dia do seu novo nascimento, né? Do que nós, né? Mas essa palavra de Deus, eu pedi para a Silvana ler, Hebreus 14, 12, a palavra de Deus que desde a nossa tenra idade aí, Deus tem trabalhado no nosso coração, trabalhado na nossa mente com a sua palavra. Hebreus fala o que essa palavra faz com a gente. 4:12. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, quando ela vem mesmo para cortar o nosso coração e a nossa mente, ela vem como uma espada. E aí a palavra de Deus diz que ela é cortante, ela corta mesmo. Tá?
Então, aqueles que não foram cortados pela espada da palavra, até hoje, e se não forem, né, é porque a espada da palavra não estava ali para cortá-los. Lê também, Tatiane, para nós, Romanos 1,16, mostrando-nos o poder do Evangelho, o poder da palavra. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo aí está dizendo que não envergonha do Evangelho, né? Porque é poder de Deus para a nossa salvação. Então, a palavra de Deus, que é o Evangelho, né? São as boas novas, é o poder dele para nos salvar. Então, esse é o principal, esse é um dos, são dois meios, né? Esse é o principal meio aí que Deus coloca para nós, que é a sua palavra. O outro meio, tá? É a fé, é a fé. Porque a palavra pode até vir a nós, mas se Deus não colocar em nós a fé, também não nascemos de novo, tá? Gálatas 3, 26, Paulo, quando escreve essa carta às igrejas da Galácia, ele diz assim no verso 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, somos regenerados, né? Mediante a fé em Cristo Jesus, né? E nós já lemos aí, a Tatiane já leu para nós, né? Que essa fé, ela é dom de Deus. Então, é Deus que também nos dá a fé na sua palavra. Então, irmãos, é isso. De novo, a gente podia concluir aqui que o novo nascimento é obra tão somente e única, né, do nosso Deus em nosso coração. E o quarto ponto da nossa lição, ele vai para as coisas práticas, né, os resultados práticos que a regeneração provoca na nossa vida. O autor ele começa aqui ele faz aqui um preâmbulo nesse item. Bom dia, Ládio, tudo bom? Nesse item, ele faz um preâmbulo dizendo o seguinte, né, um conceito comum no nosso contexto evangélico, nas igrejas evangélicas, né, e que se espalhou pelo mundo, é a ideia de aceitar Jesus como Salvador, né? Quantas vezes nós, às vezes, na própria igreja, não sei se vocês lá na igreja em São João, mas eu lá na terceira igreja de Itajubá, as igrejas que eu já passei, né? Às vezes a gente recebia pregadores, né? E que fazia essa pergunta, depois da mensagem, quem quer aceitar a Jesus, né? Quem quer aceitar a Jesus? Quantas vezes já ouviu isso? Mas esse termo, biblicamente, ele não faz sentido. Não faz sentido. A gente poderia dizer o seguinte, ó, que a pessoa recebe Jesus, né? Mas como a salvação é Deus que provoca em nós, essa terminologia aí no nosso contexto evangélico muito usada, ela não é muito bíblica, né? Porque essa ideia apelativa, né, de aceitar, ela não é bíblica. Então, no máximo, nós podemos dizer que o homem recebe Cristo como Salvador quando ele é tocado pelo Espírito, ele nasce de novo. É o que diz aí João 1,12, né? Nós já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. João escrevendo o seu evangelho, ele falando aí de quem é filho de Deus, ele deixa bem claro para nós, né? No verso 11 e no verso 12, ele diz, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Né? Então, aqui, João está dizendo que nem os judeus para quem Jesus veio, nem eles receberam a Jesus. Mas olha só, mas a todos quanto o receberam, quer dizer, receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas receberam Jesus porque estavam eleitos para receber Jesus. João 17:3, na sua oração sacerdotal, Jesus Cristo, ele nos diz uma coisa, um verso que que eu já decorei, né? Sobre a nossa vida eterna. Ele diz assim, lê para nós, Tatiane, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é um texto, esse é um versículo muito, muito chave, né, na Bíblia, esse verso 3 de João 17, né? Porque
Muitas vezes a gente na igreja, a gente aprendia, né, que não, a vida eterna é assim, as ruas no céu é ruas de ouro, né? Lembra? Baseado em Apocalipse, né? Então a gente só vislumbra aquela questão, ó, como é que é o céu, olhando das bênçãos, das benesses do céu, mas a gente muitas vezes não era confrontado que o principal da vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. O principal da nossa vida eterna é estar do lado de Cristo, né? E vendo a glória de Deus refletida na face de Cristo, como Paulo escreve aos Coríntios. Né? No céu nós nunca vamos ver Deus, porque Deus é espírito, né? Mas Jesus Cristo nós vamos ver. E Jesus Cristo deixa muito claro, a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? É que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. O resto, tudo que a gente aprendeu e fala, ensina para os filhos, né, são todas coisas secundárias. O principal é estar com Cristo, é estar com Deus. Então, o resultado prático da regeneração está aí. Então, ter uma vida, uma fé viva em Cristo Jesus como nosso Senhor. Dê para nós, Silvana, Romanos 10, verso 8 e o 17. Romanos 10, verso 8 e 17. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. E 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o resultado prático da regeneração é uma fé viva em Cristo e em Cristo como Senhor. Assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Um outro resultado prático da regeneração é que nós nos tornamos filhos de Deus. Né? Já lemos lá em João 1:12, né? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu vou pedir para o Aldo ler também, Aldo, 1 João, o verso 3, o capítulo 3, né, o verso 1 e 2. 1 João 3, 1 e 2. Vede que grande amor tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. De novo, João, que escreveu o Evangelho, ele fala, na vida eterna, quando ele cita no capítulo 17 a oração de Jesus, né? Jesus dizendo, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E agora João fala, né, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, a Cristo, porque haveremos de vê-lo como ele é. Essa é a vida eterna, haveremos de vê-lo como ele é. Um terceiro resultado prático é que nós nos tornamos habitação, né, templo do Espírito Santo. Pedi para a Tatiane ler 1 Coríntios 3,16, Tatiane. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? O Espírito Santo, ele habita em nós. Quando a gente lê a carta aos Romanos, capítulo 8, estou tentando achar um verso aqui, o verso 16, nós somos templo, o Espírito Santo habita em nós, né? E Paulo, quando ele escreve o versículo 16 aqui de Romanos, capítulo 8, é um verso chave também da Bíblia, né? Sabe aqueles versículos que a gente vai lendo, está perdido, a gente não acha, a gente não sabe que tem isso na Bíblia, e tem. Olha só o que diz o verso 16 de Romanos 8. O próprio Espírito que habita em nós, né, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas a coisa mais gostosa que tem é saber que o Espírito Santo que habita em nós, quantas vezes ele está testificando para nós, no nosso coração, que nós somos filhos de Deus. Tá? É o Espírito que habita em nós. E o quarto resultado prático que ele coloca aqui, só um pouquinho, deixa eu só atender um telefone aqui, urgente, espera só um pouquinho.
Vamos lá, retomando aqui. Tivemos um acidente fatal ontem com um integrante da equipe, veio a falecer em serviço ontem, né? Então a coisa da companhia tá gerando o clima aí. Mas tá bom, depois nós vamos conversar, tratar desse assunto aqui. Vai parte da vida. Mas vamos lá, irmãos. Eu estava aqui falando sobre a habitação do Espírito Santo, e o quarto ponto é que o novo nascimento, ele traz para nós libertação da esfera da escravidão da carne, né? Vamos ler aqui 3 textos para nos ajudar a compreender essa parte também. Pedi para Silvana ler para nós, Silvana, Romanos 8, lê os versos 2 e 9. Eu pedi para a Tatiane ler depois 1 João, Tatiane, capítulo 3, o verso 4, o verso 9, e Aldo, depois Efésios 4, 22 a 24. Romanos 8, 2 e 9. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Paulo nas suas cartas, né? Paulo é muito autêntico, né? Estou lendo a carta de Gálatas, mas você vê aqui que ele escreve aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele usa um se aqui, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, né? Paulo está dando um puxão de orelha aqui, ó, nos crentes lá de Roma, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo deixa muito claro. Então, o fato de nós nascermos de novo, na regeneração, é que nós passamos a ter a nova natureza espiritual, e assim nós somos livres da lei do pecado e da morte. 1 João 3, 4 e 9. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, João, aqui escrevendo essa epístola, né, deixa bem claro para nós que somos filhos de Deus, que somos regenerados, que nascemos de novo, né? Porque nós somos nascidos de novo, então nós não devemos viver em pecado. Então, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. E por último, Efésios 4, 22 e 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, a Bíblia diz para nós nos renovar no espírito, né, do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, essa é um quarto resultado prático que nos advém com a regeneração. E o último, ele coloca aqui, você não vai ler um texto, é um texto bem conhecido nosso, ele fala do amor cristão, né? E aí ele cita aqui a 1 Coríntios capítulo 13, é aquele hino, né, que Paulo escreve sobre o amor, né? E quando Paulo termina, né, ele fala, né, que a fé, a esperança e o amor, né? Mas o maior destes é o amor. E aí, quando a gente quando eu li esse texto, eu falo, mas como é que pode? A fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor, e o que vai permanecer é o amor. Por que não mais a fé? Por que não mais a esperança? É que entendi, né? Lá no céu, nós vamos precisar ter mais fé e não precisa ter mais esperança. Então, Paulo é muito claro para nós. No céu não precisa ter mais fé e não precisa ter mais esperança. Nós já estamos no céu. Então, o que vai prevalecer para todo sempre é o amor. Então, esse é um resultado prático também da nossa regeneração. Irmãos, concluindo essa lição de número 12, né?
Deus, ele não quer que nós entendamos e usufruamos desta vida, né? Que ele nos deu simplesmente nos finais de semana, simplesmente quando a gente vai à igreja. Não, ele quer que nós respiremos 24 horas por dia, né? Essa vida nova da regeneração que ele provocou em nós quando nós nascemos de novo. Agora nós estamos em época de Natal, né? Comemoramos aí, comemorando o aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo, e que nesses encontros nossos aí de fim de ano, nós possamos ter viva, né, e clara essa mensagem, né, que um dia esse menino que veio ao mundo, né, fez-nos nascer de novo, nos dando a vida eterna. É o que nasce de verdade no nosso coração, né, essa vida que Deus produz em nós com a regeneração. Acho que fica claro para nós, então, com essa aula, voltando no primeiro item, né, que a regeneração é algo sobrenatural, é instantâneo, ela faz-nos morrer para o pecado, ela nos traz vida e ela nos dá uma nova natureza. Isso é regeneração. Coisas que Nicodemos não compreendia, e Jesus explicou para ele e explicou para nós, e hoje nós entendemos. Amém? Alguma pergunta, alguma contribuição? Não, tranquilo. Só o detalhe de nós nascidos na igreja não se lembrar, né, do novo nascimento, mas o novo nascimento nos acometeu num dia da nossa vida. E que nós possamos ter os nossos entes queridos, nossos amigos, né, os que estão ao nosso redor, ao nosso próximo, nós evangelizarmos, que eles possam também nascer de novo, né? Esse é o nosso desejo, né? Às vezes eu fico pensando, quantos parentes nós temos aí que fica aquela dúvida, né? Poxa, será que ele nasceu de novo, né? E as oportunidades estão aí, Deus tem dado oportunidades para todos nós, né? Para todos nós. Irmãos, fica assim essa lição, o que a gente não vai conseguir ver aqui, o que estaria faltando, né, a respeito da justificação. Nós já vimos alguma coisa, né, que justificação é um ato de Deus, onde ele pega os nossos pecados, coloca em Cristo e pega a justiça que é aceita por ele, que é a justiça de Cristo, e nos reveste da justiça dele. Isso é justificação, né? Então nós não nos tornamos justos, né? Deus é que nos declara justos, né, perante ele. Uma lição que nós não vamos conseguir ver também a respeito da adoção, que nós somos adotados, né, em Cristo Jesus como filhos de Deus. Uma outra lição que a gente viu, acho que no primeiro semestre, quando a gente estudou sobre o discipulado, é sobre santidade. Então, a gente vê que santidade é um processo. E a última lição que nós temos dessa parte é a questão da perseverança dos santos, né, a segurança dos santos, né? Uma vez que nós nascemos de novo, Deus faz-nos perseverar até o fim, né? E aqui fica sempre aquela pergunta que eu me faço, né? Pessoa que às vezes conviveu com a gente tanto tempo na igreja, de repente some, desaparece. Aí vem aquela pergunta, né? Bom, se for realmente um salvo, vai um dia voltar. Se não for, não volta mais. Se não for, não volta mais. E aí vem a questão da perseverança dos santos. Coisas que na nossa teologia é bem clara, mas em teologias aí, paralelas, aí, mesmo na igreja evangélica, diz que alguém pode perder a salvação. Não é que nós entendemos que ela não perde a salvação, ela nunca teve a salvação. Então tá aí, irmãos, então, um bloco de lições, o caminho da salvação, que a gente conseguiu aí ver várias lições aí ao longo desse segundo semestre, né, de 2020. E aí 2021 tá aí um ano que promete, vamos ver como é que começa o ano, né? Vacina tá chegando, né, Aldo? Acho que estava vendo hoje aí, lendo na internet aí que o Bolsonaro apresentou um plano, acho que ontem, para o STF, de como vai vacinar, e você vai ser o primeiro a ser vacinado aí. Área médica, 5.800.000 pessoas vai receber a vacina, tá? Vamos esperar para ver. Depois eu vi que eu acho que eu não estou, eu, Silvana, eu, Tatiane também, talvez nós não vamos estar em grupo nenhum, porque
Primeiro é quem está na área médica, depois é quem tem mais de 90 anos, depois quem tem mais de 80, depois quem tem mais de 70, depois quem tem mais de 60. E acabou. E aí vai pegar quem tem, como é que é, comorbidade que fala, né? Comorbidade. Acho que são 12 milhões de pessoas que o Ministério da Saúde estima, né? Que vai tomar por ter comorbidade. Aí o restante é imunização natural, aí. Pois é. Vamos lá. Mas tá bom. Bom, vamos fazer uma oração para concluir. Você ora para nós, Aldo, para a gente terminarmos? Sim. Senhor Deus, obrigado por mais um dia de vida, por mais uma semana que nós iniciamos na Tua presença, lendo e estudando a Tua palavra. Agradecemos pela clareza, agradecemos porque o Senhor fala conosco, nos ilumina pelo Teu Espírito. Agradecemos pela vida do Ivênio que tem nos ensinado por meio da Bíblia. Agradecemos porque o Senhor nos justificou, nos amou, nos regenerou e está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo. Nós agradecemos pela salvação em Cristo. Pedimos que o Senhor nos dê um dia abençoado, nos dê uma semana abençoada e continue conosco, abençoando também as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. À noite, se Deus quiser, a gente vai estar lá na igreja. Se vocês puderem ir também, qualquer coisa a gente se encontra lá. Sim. A gente faz as inscrições aí. Agora começa o período de férias, né? Muita gente já começa a sair de férias. E Natal, vocês vão para lá? Natal, Ano Novo? Vai ser... O que eu digo vai ser? O Natal vai ser uma sexta-feira, né? Pela primeira vez em 120 anos, não vai ter o culto de Natal, nem o da virada do ano. 120 anos, que coisa, né, rapaz? 119 anos teve, o 120º não tem. É duro, né, rapaz? Mas tá bom, vamos lá. Bom, que Deus abençoe você, Tatiane, abençoe você, Aldo, Amém. e que, se Deus quiser, à noite a gente tá lá, né? A gente se encontra se vocês forem lá também, amém? Amém. Amém. Tá Tchau, bom? tchau. Tchau, bom domingo.